Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos perceber como crises familiares podem se transformar em verdadeiras tragédias. Números capítulo 11. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Um bando de estranhos que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. Só um parêntese. A comida do Egito não era de graça, eles eram escravos. Mas vamos lá. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná, de graça, sem nenhum esforço. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu quem o deu à luz? Para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar aos seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixe ver a minha miséria. O Senhor disse a Moisés: Reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha que levá-la sozinho. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne. Porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu: Este povo no meio do qual eu estou é de 600.000 homens em pé. E tu dizes: Eu lhes darei carne, e eles comerão durante o mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelha e de gado teríamos de matar para que tivesse o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: Será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés.
E tirando o espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas isso nunca mais se repetiu. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade, o outro Medade. O espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizaram no arraial. Então, um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém, Moisés lhes disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de 1 dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia, toda aquela noite e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as cordizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote Atavá. Quibrote Atavá significa as sepulturas do desejo, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Avatá, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Eita, que isso aqui daria para falar 10 dias seguidos só sobre esse capítulo. Meu Deus, como somos, como não mudamos nada. Primeiro, o povo mente para si mesmo, com saudade daquilo que já passou, daquele mal que viveu. Sabe, é como uma mulher que divorciada de um marido violento, que fazia violência física ou psicológica, que destruía a sua vida e a sua alma. Divorciada dele, daqui a alguns anos, ela olha para trás e lembra: ai, que saudade do meu marido, ele era tão bom para mim, ele pagava as minhas contas, eu não tinha que me preocupar com cartão de crédito, eu não precisava trabalhar porque ele trazia provisão. E ela esquece completamente do mal que sofria e dos motivos que a levaram àquele lugar. E fica olhando para trás. Aí em seguida, Moisés se cansa daquilo. Moisés tem um diálogo com Deus como nós deveríamos ter. Eu sempre motivo as pessoas que eu acompanho a terem um diálogo honesto com Deus. Eu brinco que eu tinha muitas DRs com Deus. Hoje menos, porque eu já descobri que ele sempre está certo. Mas durante muito tempo da minha vida eu tinha verdadeiras DRs de dizer: Senhor, não estou entendendo por que o Senhor está fazendo isso. Senhor, tu não estás me vendo? Tu não estás me vendo? E eu ainda me achava, né? Ah, mas poxa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu me dedico, eu vou para a igreja, eu sirvo, eu isso, eu aquilo outro. E por que tu estás fazendo com isso? Por que esse peso todo sobre as minhas costas? E é o que Moisés fala, mas Deus não abandona Moisés. Rapidamente ele providencia um grupo de pessoas que dividam a carga com ele. Mas presta atenção, Deus não fala: tá certo, Moisés, senta aqui no meu colinho, vem cá que realmente está pesado demais para você e é melhor a gente parar por aqui. Não, o plano de Deus continua o mesmo. Ele não passa a mão na cabeça do Moisés. Quando Moisés acaba essa murmuração toda diante do Senhor, o Senhor diz para ele: reúna para mim 70 homens dos anciãos. É como se ele dissesse: ó, acabou de falar, agora levanta que eu tenho uma missão para você. Levanta, porque a gente vai dar um jeito nessa situação para que você continue
não para que você pare. E aí, quando Deus faz a promessa, o próprio Moisés duvida. Fala, como é isso, Senhor? Como é que eles vão comer carne o mês inteiro? Como é que tu vai poder fazer isso? Porque será que a gente vai ter que secar todos os peixes do mar para que eles comam carne o mês inteiro? E Deus dá uma resposta que deveria estar cravada no nosso coração. Será que a mão do Senhor se encurtou? Será que a mão do Senhor não é poderosa o suficiente para fazer aquilo que Ele prometeu, por mais que pareça difícil agora? A gente deveria ter essa palavra cravada no nosso coração para trazer à nossa memória. Toda vez que a gente duvidasse, toda vez que a gente se sentisse fraco e a gente pensasse, a mão do Senhor não se encurtou. E aí Moisés faz um pedido aqui para Deus que foi atendido. Foi atendido depois de Jesus. Quando Moisés fala para Josué, eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Esse pedido foi atendido quando Jesus ressuscitou e mandou o Consolador para viver entre nós, e em nós todo o povo de Deus recebeu o Espírito de Deus. Eu e você temos esse Espírito de Deus conosco, mas precisamos abrir espaço para ouvir a voz dele e para sermos guiados por ele. E finalmente esse capítulo termina com a ira do Senhor. Deus atende o pedido do povo. São tantas cordizes, você prestou atenção? 1 dia e meio de caminhada, quilômetros de cordizes pelo chão e 1 metro de altura. Você imagina as pessoas andando naquele lugar com 1 metro de cordizes de altura? Não dá para imaginar, né? E o povo vai lá se saciar o seu desejo. Enquanto o povo sacia o seu desejo, uma praga atinge aquele povo. E milhares de pessoas são mortas. É assim quando queremos saciar os desejos do nosso coração e eles não estão alinhados com Deus. Podemos estar ali num mar de dinheiro, numa festa de arromba, numa viagem dos sonhos. Ela vai nos engolir, nos tragar e nos matar espiritualmente. Capítulo 12. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês 3, dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava toda coberta de lepra. E Arão disse a Moisés, ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto,
que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés chamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim, Miriam foi detida do arraial, fora do arraial, durante 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. A própria família de Arão se coloca contra ele. Depois de tantas maravilhas, por causa de algo que Moisés fez que eles não gostaram, eles começam a se unir contra Moisés. E como isso pode ser destruidor? Como isso pode destruir tudo que foi construído por Deus? Rapidamente Deus providencia essa restauração. E Moisés novamente mostra o tamanho do seu coração. Porque eles estavam falando e tramando contra ele. Mas quando a mão pesada do Senhor cai sobre eles, Moisés clama ao Senhor e diz: Senhor, peço-te que a cures. Como nós precisamos disso hoje nas nossas famílias. Como nós precisamos ser este instrumento, como Moisés. Senhor, perdoa o meu filho. Senhor, perdoa a minha mãe, o meu pai. Senhor, cura o meu irmão, esse coração amargurado, perdido. Colocar nas mãos do Senhor aqueles que muitas vezes estão contra nós, dentro da nossa própria casa. Ao invés de gerar destruição, mais amargura, mais ressentimento, mais distância. Que lição Moisés nos dá aqui? Não é pesada, é leve por causa do que vem depois. É pesada porque fere o nosso orgulho, mas é incrível depois que a gente vê o resultado. Amém?